Eu quero falar sobre as nossas emoções à luz da palavra de Deus. Isso é muito importante. O que são emoções? São reações complexas que envolvem componentes físicos, né, como abstratos. O ser humano, já disse isso aqui, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. O que nós temos é um corpo. E nós usamos o nosso corpo para o mundo externo através das nossas emoções. Então, por mais que você negue que você é um ser emocional, as emoções estão presentes no seu corpo, todos os dias. Isso nos difere dos animais também. Os animais, eles sentem certas emoções, ao que os pesquisadores falam, mas o ser humano é extremamente emocional e emotivo. Em longas distâncias, um ser humano já consegue mirar na bolinha preta dos olhos do outro ser humano. A gente é programado para ler o outro. E isso gera em nós uma emoção, um sentimento de defesa, de amor e etc. Nós somos seres emocionais. E tem gente que pensa que emoção é uma coisa, e é pecado, emoção. Tem gente que pensa que emoção é uma coisa moderna, né? Emoção é uma coisa da modernidade, pastor, e a Bíblia não fala sobre emoção. Puxa vida, que pena, você está completamente enganado. A Bíblia não só fala, como considera a importância suprema das emoções de um ser humano para ele alcançar a vitória na sua vida. Os maiores conselhos de Deus para o homem na palavra tem a ver com emoção. Controlar o medo, ser forte, corajoso, emoção. Então o Senhor quer lidar com você e tratar com você nas suas emoções. Porque as nossas emoções são um gatilho para a derrota ou para a vitória. O que a gente fala hoje de fazer uma boa gestão das emoções, a inteligência emocional, isso já está na Bíblia há muito tempo. Inclusive eu vi essa semana, parece que tem astronautas presos na estação espacial, né? Teve um problema lá, eles estão presos, né? Estação espacial, chique. O ser humano já foi tanto para fora, não é? A gente já conheceu as estrelas, o espaço, é provado. Eu estou lendo um livro, inclusive, que fala sobre a criação. É um livro grosso, é um livro que só trata de explicar, ou de tentar falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. É um livro para falar de 3 versículos da Bíblia. Os versículos mais incríveis da Bíblia. Os 3 primeiros versículos da Bíblia, quando fala da criação. O Deus que cria a partir do nada. A palavra hebraica é essa lá. Que Deus é esse? Que fala para Abraão: Abraão, sai da sua tenda, conta as areias do mar, conta as estrelas no céu, assim será a sua descendência. O povo daquela época não compreendia isso. Porque as areias do mar são muito mais numerosas do que para a época as estrelas do céu. Era possível contar as estrelas, porque na visão daquele tempo eram finitas. Hoje a ciência, com os telescópios e a tecnologia, já prova que existem muito mais estrelas no universo do que grãos de areias na Terra. Olha Deus, naquela época, já lá, nos primórdios da existência humana, com Abraão, já declarando a grandiosidade do que é o planeta, do que é a vida. O que são emoções, não é? Então, mesmo o mergulho que a gente faz para fora, hoje a vida, a ciência tem feito para dentro. Os neurônios, a complexidade da vida, quem nós somos, a alma humana. Meu Deus, isso é complexo demais. E as respostas que eu preciso estão na palavra. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho plena convicção de que o Senhor é um Deus criativo, que governa o universo, não é, com maestria. E eu preciso ter esse Deus para mim. Eu preciso ter esse Deus dentro de mim. Eu preciso ser governado por Ele também. Se eu deixar a minha alma, se eu deixar as minhas emoções me governarem, eu vou me tornar um bárbaro. Alguém sem limite. A gente tem que falar sobre isso na igreja também. Eu quero começar com 2 versículos. Pode colocar para mim? Primeiro, Provérbios 25, 28 diz assim: o homem que não sabe governar ou controlar as suas emoções e vontades, o que é isso? Inteligência emocional. Um homem que não tem inteligência emocional é como a cidade com seus muros derrubados. A palavra de Deus ensinando a gente. Quando a gente não controla as nossas emoções, a gente está com a nossa guarda, aí esquiva, vulnerável. Você vai apanhar na vida, você vai sofrer dano. Os inimigos vão sobrepujar você. Você vai ser derrotado, porque você não sabe controlar suas emoções. Não é porque você não tem Deus, não.
Não é porque você não tem, você não é espiritual, não é porque você não ora, não. É porque você não sabe governar as suas emoções. Palavra de Deus. Próximo texto, Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Naquele tempo, os escritores não tinham entendimento do que era mente. O coração para eles era um órgão muito conhecido. Mas quando a Bíblia fala de coração, a palavra original é mente. De tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida, ou seja, as emoções, quem eu sou, como eu lido com a minha vida, sai da minha mente. A gente falou sobre isso também sexta-feira aqui, no culto dos homens, que o nosso inimigo, o nosso adversário, que é o diabo, e é o pecado também, batalha para tomar conta da sua mente. Se você perder a batalha da mente, você terá perdido tudo. Porque tudo acontece na mente. É por isso que o inimigo, ele quer derrubar você na mente, destruir você na mente, tornar você alguém fraco na sua mente. É lá que acontece essa batalha diária entre o que é o certo e o que é o errado, entre agradar a vontade de Deus ou agradar a minha própria vontade. É na mente. E não se engane, Satanás derrotou o primeiro casal de seres humanos, né? Adão e Eva, com o poder da sugestão, semeando dúvida na mente deles. O inimigo é um psicólogo milenar. A Bíblia diz que ele é astuto, sagaz, paciente. Ele sabe exatamente qual é o teu ponto fraco, aonde a tua mente vai falhar. É por isso que é tão importante a gente controlar as nossas emoções e saber lidarmos com elas. Um diagnóstico breve da nossa geração. Segundo os pesquisadores, nós estamos vivendo hoje uma segunda pandemia. Segunda pandemia. Essa pandemia de agora não é como a primeira. Essa pandemia de agora é uma pandemia silenciosa. Não tem vírus, não tem sintoma, talvez nem tanto como a outra, mas as pessoas hoje estão vivendo uma pandemia interior. Doenças da alma, transtornos, compulsões, depressão, suicídio, todos alcançando níveis estratosféricos. Crianças com problemas emocionais, com distúrbios, pessoas que não sabem lidar mais com as outras, crises interiores, os remédios que controlam, os níveis bioquímicos do organismo, os neurotransmissores, são vendidos a escalas nunca antes vistas. Porque as pessoas, por não saber lidar com as suas emoções, agora precisam dos remédios. E por aí vai. Você entra aí no G1 ou qualquer outro jornal eletrônico, você vai se assustar. É só história terrível, de um matando o outro, de guerra, de briga, de facada, de coisa, só coisa terrível. E só tende a piorar. Eu peguei os índices recentes, 13 mil suicídios no Brasil por ano. No Brasil. Dificuldade de lidar com o problema. Uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte tem outras 20 tentativas. Pessoas que se mutilam, crianças que não sabem lidar consigo mesmas. Casais que não sabem lidar com problemas, que encontram um caminho mais fácil para o problema, o divórcio. E aí o diabo entra como um astuto, colocando para você uma oportunidade, o que é fácil. Divorcia, se corta, se mata, dando a você um caminho mais rápido, atingindo a sua mente, no seu ponto fraco, cumprindo o propósito dele. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função, ele trabalha para isso. Função diabólica. E as pessoas vivendo a vida sem ter noção do que está acontecendo, achando que o que está acontecendo agora é uma coisa assim comum, normal, mecânica, física, querido. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as obras espirituais do mal. O inimigo está trabalhando para acabar com o teu casamento, com a tua vida, com quem você é, usando as tuas emoções mal gerenciadas para empurrar você para o buraco. Casais que não se falam, que brigam, que discutem. Pai que não sabe lidar com o filho, filho que não sabe lidar com o pai. Funcionário e patrão. Eu comigo mesmo. Precisamos, urgentemente, a levar a sério as nossas emoções. Leve a sério aquilo que você sente. Leve a sério aquilo que você está pensando. Leve a sério os pensamentos que você tem tido. Isso é muito importante para você dar certo na vida. Só para você achar que não é uma coisa da minha cabeça, importante falar isso.
Olha o que as pessoas pensam e falam: isso não pega em crente, é coisa do diabo, não deve estar orando direito, está em pecado. Tem gente que pensa isso. Que pensa que, não, querido, a emoção faz parte da vida. E o Senhor quer te ajudar a colocar as suas emoções no lugar. Olha o cenário bíblico. Jonas, ao final da sua vida, pediu a morte. Elias, o profeta, fez cair fogo do céu. Quando ouviu falar que Acabe ia perseguir, a Bíblia diz que ele pediu a morte. Deus mandou um anjo tratar dele, dando comida e água. Botou ele para dormir, descansar. Elias, agora levanta, a tua caminhada é longa. Elias ficou em depressão. O profeta Elias. O profeta que fez o fogo cair do céu. Outro texto bíblico de Davi. Davi, quando pecou, já diz que a alma dele se entristeceu profundamente. Pedro negou a Cristo, mentindo para Jesus, e se entristeceu profundamente também. Judas, que andava com Jesus, ao trair Jesus e se arrepender do que fez, ou não se arrepender, mas reviver e rememorar, enfim, se conturbar com aquilo, não gerenciar aquilo que ele fez, se matou, se suicidou, porque não soube gerenciar as suas emoções, não soube aprender com o mestre, o próprio Judas que andava com Jesus. Imagina eu e você. Você é melhor do que Elias? Você é melhor do que Pedro? Você é melhor do que Davi? Então, se esses homens sofreram uma consequência ruim por não gerenciar essas emoções, que dirá eu e você? Que dirá os nossos filhos, os nossos adolescentes? Irmão, isso é sério. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Sobre quais emoções estão no controle da nossa vida. Vou passar rapidinho por elas e a gente termina para a gente não extrapolar a hora do culto. Depois no filme você vê um pouquinho melhor. Primeira emoção, tristeza. Olha que bonitinha ela lá, aquela menininha azulzinha, né? Tristeza. Né? Tristeza é algo presente na vida humana. Tristeza é a falta de ânimo, disposição, insatisfação com a vida. A tristeza causa diminuição da energia, falta de apetite pela vida, prostração. Pessoas que vivem tristes, não estou dizendo, em toda emoção nossa que eu vou falar aqui, não é ficar triste, todo mundo fica triste. Não é ficar ansioso, todo mundo fica ansioso. O problema é quando essa emoção assume o controle da sua vida. Quando você vive a sua vida entristecido, quando você vive a sua vida prostrado, desanimado, insatisfeito com as coisas. Geralmente pessoas tristes, ou a tristeza, tem amigos que a acompanham, a murmuração, a ingratidão, a chateação. Quem anda triste, muitas vezes nutre ingratidão no seu coração, acha que as pessoas devem coisas para elas, vivem magoadas, se sentem culpadas, e por isso estão tristes, entristecidas com o que fizeram, entristecidas com o que pode vir a acontecer, com o pai, com a mãe, com o governo, com o pastor, com a igreja, com tudo. A tristeza profunda causa depressão. A tristeza profunda faz a gente perder o emprego, acabar casamento, destruir a vida de pessoas. A tristeza é uma emoção presente na vida humana. Olha o que Jesus ensina: não se turbe o vosso coração. Jesus estava prevendo e prevenindo os discípulos de algo ruim que poderia acontecer com a sua ausência. Ele falou: olha, não deixa a tristeza entrar no coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu vou lá, eu vou embora, eu vou para o céu, mas eu vou preparar morada para vocês. Se eu vim morar comigo um dia, olha Jesus prevenindo os discípulos de estarem tristes, de viverem tristes. E ele fala: ó, conta a tristeza, crê em mim, creia em Deus. Olha o outro texto, Salmo 43:5. Porque você está assim tão triste, ó minha alma. Naquele tempo o salmista já reconhecia que a tristeza era uma emoção presente na vida humana. E sabe o que ele faz? Uma técnica super moderna. Ele abre um diálogo com ele mesmo. Os animais não fazem isso. Só o ser humano, com toda a sua complexidade cortical, é capaz de ter autoconsciência. E isso tem a ver com gerenciar as emoções. Você sabia que você precisa pensar no que você está pensando? Tem gente que só vai viver na vida, só que você não pensa no que você pensa. Você tem que pensar no que você está pensando. Conversa com você. Pensa no que você está sentindo. Pensa no que você está falando, pensa em quem você está sendo, pensa na tua família, pensa no que está acontecendo ao teu redor, conversa com você. Olha o que ele fala: não estou entendendo por que você está batido na minha alma, por que você se perturba dentro de mim? Ô minha alma, coloca a sua esperança no Senhor. Ou seja, você não tem motivo para entristecer não, você não tem motivo para chatear não,
você tem que dizer isso para você mesmo. Combater a tristeza, autoconversando, autogerenciando o que você está sentindo. Ou seja, eu estou triste, por quê? Não tem que ficar triste não. Eu estou vivo, eu tenho família, Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, provido o que me falta. Por que você está triste, minha alma? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Meu irmão, você está triste hoje? Sai daqui alegre e feliz, por saber que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Você não tem motivo para viver triste, para deixar a tristeza assumir o controle da cabine de controle da vida, que é o teu cérebro. Você tem que assumir o controle no lugar da tristeza. Segundo sentimento, uns famosinhos que tem, a raiva. Pode passar, olha a raiva aí, ó. O Pedro adora raiva. Papai, isso aí é legal, né? Falei, não sei não, filho, calma. Lembrando também que todo sentimento, toda emoção presente na vida humana foi colocada por Deus. Então a questão não é, ai pastor, então a tristeza é ruim. Não, a tristeza é boa. A Bíblia diz em Eclesiastes, Salomão ensinando, é melhor você estar na casa onde há tristeza, onde há luto, numa casa onde há festa, porque a tristeza me leva a refletir sobre a vida, a fazer uma introspecção. Eu não posso viver triste, mergulhado na tristeza, e por isso eu preciso ter controle sobre os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu passo por momentos de tristeza. A Bíblia diz, o choro, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza tem que acabar na nossa vida, assim como a raiva. Raiva é bom. A raiva é gerada em nós por um sentimento de injustiça. Quando você se sente injustiçado por alguém, quando você se sente injustiçado vendo alguma injustiça, a sua ótica é injustiça, não é? Se sente enraivecido contra a esposa, contra o marido, contra o filho, contra alguém. Você sente com raiva contra a sua própria história, pessoas que guardam amarguras, coisas mal resolvidas no seu passado, lacunas emocionais, feridas maltratadas, geram em você raiva, não só com os outros, mas contra você mesmo. Pessoas enraivecidas, não é pecado ter raiva, a Bíblia diz isso em Efésios 4:6. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a raiva, a ira, antes que o sol se ponha. Ou seja, não fica com raiva por muito tempo não, porque ela adoece o teu osso, ela adoece a tua vida, ela faz você cometer burrada. O problema da raiva é o excesso da raiva. Quando extrapola um limite que você controla, aí faz besteira, agride pessoas, xinga pessoas, perde o controle emocional, coração dispara, tem um infarto, faz o que não tem que fazer, depois se arrepende, porque a raiva assumiu o controle da sua vida. Você se transformou num animal. Querido, o Senhor não chamou você para isso. Ele quer que você controle as suas emoções. Olha em Eclesiastes 7. Não permita que a ira domine e depressa o teu espírito. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Meu conselho para você: vai irar, tem raiva de alguma coisa? Use a raiva a seu favor. Pastor, você não sabe como eu fui tratado na minha casa. Meu pai me espancava, minha mãe me batia. Olha, eu tenho uma raiva da vida, eu não tenho o que todo mundo tem, e a pessoa quer encontrar uma desculpa. Eu digo, querido, ok, legal. Se você acha que a sua vida não foi tão legal assim, pega essa raiva que você, essa energia, essa brutalidade, essa coisa que arde dentro de você, canaliza ela a teu favor. Abre uma empresa, abençoa a tua família, cuida aí da tua esposa, do teu marido hoje, canaliza a raiva para você desenvolver uma história melhor do que essa que os teus pais puderam te dar. Canaliza a raiva, usa a raiva para aquilo que é bom. É bom também, e quando a gente ficar com raiva, querer resolver e querer fazer, é bom, De vez em quando é bom. Na hora da luta aqui, eu fiquei com raiva, no esquivo ali, eu falei, vou pegar esse cara. Tira. Terceiro, inveja. Olha ela aí, ó, a inveja. Tem um texto bíblico para isso também, a inveja. Emoção negativa, inveja, quando surge no nosso coração, quando a gente deseja algo que é do outro. Deseja ter a vida do outro, ter o que o outro tem. De olho, quer o que o outro tem. Geralmente os invejosos querem o que o outro tem, ou o que o outro faz, mas não querem fazer o que o outro fez para ter o que ele tem. O invejoso, ele só quer a coisa, mas ele não quer pagar o preço para ter aquela coisa. Querem ter aquela vida, mas não querem pagar o preço e a história para ter aquilo que o outro tem, a família que o outro tem, a história que o outro tem. Inveja.
Olha o que a Bíblia fala, Gálatas 5:26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A inveja é um sentimento que está na Bíblia, previsto na Bíblia, que causa desordem no reino de Deus, que causa desordem nas famílias. Abri um parênteses, você sabia que tem marido que tem inveja da mulher? Sabia que tem mulher que tem inveja do marido? Tem homem que não aguenta, não consegue ver a mulher ganhando mais do que ele. Não aguenta ver a mulher se desenvolvendo na vida esposa, porque de alguma forma a esposa, na cabeça da pessoa, ela é mais inteligente do que eu e não pode. Vice-versa. É verdade isso. E a sua família não consegue crescer, se desenvolver, por causa da bendita inveja. O invejoso perde tempo olhando a vida dos outros. Cuide da sua vida. Investe a sua energia em conquistar e construir a sua vida. Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Esse apodrecimento do osso é uma analogia a doenças psicossomáticas, né? A amargura da alma. Gente que carrega doenças autoimunes porque nutre uma inveja por anos de alguém. Ah, mas o meu irmão foi preferido. Ah, mas é que a minha mãe. Ah, porque o meu tio e meu vizinho. E querem e nutrem aquilo porque não querem pagar o preço, então nunca alcançam a vida do outro. E por nunca alcançar o que o outro tem, se corroem por dentro. Se automutilando emocionalmente. Pessoas afundando em inveja, em doenças que se manifestam porque não fazem a gestão das suas emoções. Estão deixando a inveja assumir o controle da sua vida. Outro sentimento ruim, o nojo. Nem tão ruim assim, né? Que o nojo nos impede. É um sentimento de repulsa que algo ou alguém desperta em você, né? E isso é o nojo. Mas o nojo te ajuda também a você não colocar a mão em lugar errado, né? A você, né, tomar cuidado. Então, as emoções, elas também são preventivas em doses controladas, né? A Bíblia também fala sobre isso. Ezequiel 36:31 diz assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos e das vossas maldades e das vossas abominações. Eu peço a Deus, conversando comigo mesmo: Senhor, coloca nojo em mim do pecado. Senhor, me dá nojo contra tudo aquilo que te desagrada. Se eu tenho um hábito ruim, se eu tenho um comportamento errado, um vício, uma questão que está me atrapalhando, eu digo: Deus, eu quero ter nojo disso. Quanta gente eu já conversei, já lidei. Pastor, hoje eu fumava 5 maços de cigarro por dia. Hoje eu tenho nojo do cigarro. É o Espírito Santo que faz isso em você. Eu não consigo ver droga, eu tenho nojo disso. Tenho nojo, esse negócio de prostituição, eu tenho nojo. Tenho nojo de mentira. Eu vim numa casa de mentira, então isso me deu nojo disso aí. Eu tenho nojo desse negócio aí, porque isso me afastou de Deus. Nojo. Deus pode colocar no seu coração nojo do pecado, nojo de maus hábitos, nojo daquilo que te tira da presença do seu Pai. Se você tratar disso, tratar dos seus pecados, que também tem a ver com suas emoções. As pessoas pensam que pecado na Bíblia é regra. Aí vem para a igreja, tem gente que pensa que a igreja hoje não é assim, né? Tem igual nos parques de diversão, que tem uma régua na porta, que mostra o tamanho da saia, que a irmã tem que vir para a igreja. Se pode ou não pode cortar o cabelo. Pastor, está escrito na Bíblia, não fareis tatuagem? Aonde está escrito na Bíblia que não pode cortar o cabelo? Onde está escrito na Bíblia que não pode fumar? Qual é o texto bíblico? As pessoas querem regra. O ser humano pede regra. Querida, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou à liberdade. E está na palavra: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, você tem que fazer uma gestão da sua vida. Pecado não é regra. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Te afasta da presença do seu Pai. Se você acha que o que você está fazendo te afasta de Deus, não faça. Não faça, viva a sua vida. Só que eu vejo a presença do Pai, estar com o Pai é tão bom, mas tão bom, que eu não tenho problema em largar o pecado. Eu só tenho um problema em abandonar um pecado quando eu não conheço ainda de verdade quem é o meu Pai. Porque a hora que eu conheço o Papai do céu, a hora que eu sei quem é o Abba Pai, o Pai de amor, que me ama, que me conhece, que me dá aquilo que ninguém pode me dar, eu não tenho dificuldade de largar nenhum tipo de pecado. Porque eu sei a grandiosidade do que é estar perto do meu Criador. Não tem amor de pai, amor de filho, não tem esposa, filho, que compare com você estar com o seu Pai.
nojo do pecado, abominar o pecado. Em Apocalipse 3, 15 e 16 tem um texto que fala que o Senhor falou assim: eu prefiro que você seja frio do que morno. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Tem coisa mais nojenta do que o vômito? Alguém já comeu, embrulhou tudo. Diz que Deus diz que eu vou vomitar. Olha a comparação de Deus. Vômito. Tem um texto também, se não me engano, em Ezequiel, ela fala que os nossos pecados para Deus é como se fosse o absorvente da mulher. Trapos de sangue. Deus compara uma vida longe dele ao que causa nojo na gente. Por que é isso aqui? Porque às vezes é melhor alguém estar lá fora. Como o filho pródigo: pai, tchau, estou indo embora. E lá fora ele vai quebrar a cara, ele vai se arrebentar e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz? Eu vou voltar para os braços do meu pai. Eu vou voltar a ser quente com ele. Do que o seu outro irmão, aquele que ficou em casa. Estava em casa, mas não tinha o coração do pai. Estava na igreja, mas não servia a Deus. Estava perto do reino, mas não tinha o reino de Deus. Cuidado, querido, para você não estar na igreja, longe de Deus. Servindo os irmãos, mas não servindo a Deus. Nojo de uma vida morna, nojo de uma vida medíocre. Deixa Deus te usar, deixa Deus ser Deus na sua vida. Regaça a sua mão e fala: Deus, eu vou te servir com amor, eu vou te servir com qualidade, com afinco, com obediência. Tem que ter nojo de uma vida medíocre. Nojo. O medo, outro sentimento interessante e que nos protege também. O medo é uma reação natural diante de um perigo ou ameaça. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia ser atropelado na primeira rua que tivesse ali. O Pedro, uma vez, a gente ia na casa da minha mãe no Rio de Janeiro, tinham 2 portas até entrar em casa, um quintal e a casa, né? E a criança não sabe abrir porta. Só que tem um dia que ela aprende a abrir a porta, e você não sabe que dia é esse. Foi nesse dia que ele aprendeu a abrir a porta. Muito safado, não conhecia essa malandragem dele, mas já tinha, né? Abriu a porta, foi para a rua. O Pedro de fraldinha. No meio da rua, em cima do quebra-mola, o caminhão parou. Aí o Pedro, a Vanessa se urinou, se tremeu toda. Não tem medo. Crianças não têm medo. Crianças não sabem fazer a gestão das suas emoções. Conforme você vai amadurecendo, o medo vai fazendo parte da sua vida. Por quê? Porque você vai tendo experiências traumáticas. E aí é que mora o perigo. Você cai de moto, o que você pensa? Não vou mais andar de moto. Não deu certo na universidade, não vou fazer mais faculdade. Abriu empresa, quebrou, não sirvo para ser empresário. Veio para a igreja, se frustrou com o pastor, igreja não presta. E as suas memórias vão formatando em você alguém medroso, que tem medo da vida, medo de arriscar, porque biologicamente, fisiologicamente, o ser humano foi preparado para não correr risco, porque a mente humana, o cérebro humano, ele foi programado para fazer você economizar energia. É por isso que depois que você pega o Uber, você não quer mais ir andando. Depois que você toma banho quente, você não quer mais tomar banho frio. Depois que você usa o controle remoto, você não quer mais levantar e apertar o botão da televisão. Porque tudo que gera conforto em você é positivo para o organismo, porque ele quer que você economize energia. Porque na cabeça dele, você não sabe se vai comer amanhã, não sabe se vai contrair uma doença, não sabe se vai ser perigoso, então é melhor economizar. Então tem gente que está nesse modo automático, está vivendo a vida como um androide, vivendo a vida como um robô. The Walking Dead. O medo assumiu o controle da sua vida, o medo tomou conta de você. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus para você é a palavra de Jesus para Jairo. Jairo, não tenha medo, tenha fé, creia no Senhor. Ei Josué, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te esforço. Quem não corre risco, não vence na vida. Quem fica aprisionado no mundinho lá, eu estou com medo que vão dizer, eu estou com medo que vão falar, eu estou com medo de se vai dar, se não vai dar. Você está preso no barco do medo. E o Senhor te chama hoje: filho, vem, sai do barco. Sai do mundo natural e vem para o mundo sobrenatural. Lembra de Pedro? Ele começou a andar sobre as águas. Ele diz que ao ter medo, ele começou a afundar. E Jesus fala: ó, homem de pequena fé, por que você está com medo? Quantas vezes na Bíblia o diagnóstico de Deus para o coração do homem foi esse, emocional: não temas, não tenha medo. Está aqui, Isaías 41:10. Por isso não temas, eu estou com você.
Ó, não tenha medo, eu sou o teu Deus, fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha Salmo 112:6. O justo jamais será abalado, sempre se lembrarão dele. Querido, está com medo de quê? Quero declarar para você hoje, volta lá para a sua faculdade, abre a tua empresa, abre o teu Instagram, volta para o ministério, volta a sonhar, volta a trabalhar. Não temas, diz o Senhor. Não deixe o medo tomar conta do teu coração, porque o medo vai fazer você estagnar, parar. Quem tem medo não vence na vida, porque o medo inibe o teu potencial, o medo tira o teu foco, você fica estatelado, naquele sentimento de luta ou fuga, você fica lá sem saber o que fazer, como um animal que não sabe reagir, porque o medo está no controle da sua vida. Outro sentimento, vergonha. A vergonha é um sentimento que nasce no coração quando a gente pensa que a gente fez algo errado. É um sentimento novo no filme, muito presente na vida humana, a vergonha. Quando eu penso que eu fiz algo errado, e aí eu me envergonho. Tem pessoas que falam vergonhosa, né? Eu só fui ouvir em Sorocaba isso. Fulano é vergonhoso, né? No Rio não fala a palavra vergonhoso, né? Aí envergonhado. Enfim, é uma outra maneira carinhosa de falar, ele é vergonhoso, né? É vergonhoso. Mas eu, pela pouca experiência que tenho na vida profissional e ministerial, geralmente, pessoas que não têm vergonha, de alguma forma elas controlam ou dominam aquelas que têm vergonha. Os envergonhados geralmente são dominados. Os envergonhados têm o seu potencial limitado. Então não vou declarar que você vai ser sem vergonha não, que vai ficar feio, mas se você controlar a vergonha na sua vida, está com vergonha de quê? O que vão dizer, o que vão falar, se você errar? Quem não erra não acerta. Sabe o que eu digo? Erre logo. Erre logo. Vai lá. Tenta de novo, erre. Vai lá, seja você. Erre. Para você acertar. Eu estou com medo de errar. Então você nunca vai acertar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Não dá, meu irmão. Você precisa entrar no ringue da luta com força. Eu vou errar, eu vou tomar um soco, mas eu vou dar também. Não, vou também, não vou dar mole não. Eu vou dar um soco aqui. Essa luta aqui. Apanha, mas também bate. A luta é assim, querido. Senão você nunca sobe no ringue da luta. Está sempre com medo de tomar um soco. Você vai tomar soco, não tem como não tomar não. Mas você vai dar também. Você vai errar, vai. Mas você vai acertar também. E os teus acertos vão fazer você crescer. E os erros vão fazer você aprender. Está com vergonha de quê? Olha a palavra. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Está na palavra. Que o espírito que Deus nos deu não é minúsculo, o nosso espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha a palavra de Deus tratando as nossas emoções. Equilibrado. Gente equilibrada. Gente moderada, que sabe gerenciar, equilibrar as suas emoções. Espírito de poder. O que é poder? Força para vencer. Garra na vida. Hoje fala a palavra, eu estou empoderado. O que é empoderado, querido? É ter vigor, força, autonomia para fazer suas escolhas. Nunca está com 20 anos de idade, mãe, estou bonito. Irmão, você tem que viver a sua vida. Faça as suas escolhas. Se alguém ri de você, reconfigura, recalibra o negócio. Vai estudar, vai crescer. Não deixa a vergonha tomar conta não. Olha Apocalipse, olha onde está a classificação dos tímidos. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros. Olha só aonde a Bíblia coloca o tímido. Olha a classificação. Não herdará o reino de Deus. Claro que esse tímido aqui não é o tímido, pastor, não consigo subir no púlpito, eu vou para o inferno. Então, não tem nada a ver com isso. Não é a timidez natural, humana, que todos nós temos. Não é? E eu acho que a timidez seria até bom para algumas pessoas que são expansivas demais. Falam demais. Irmão, bota um pouquinho de timidez lá. Sabe o negócio de quando Deus faz a pessoa? Aí bota um pouco de água, aí derrama. Tem gente que, muito enche o ambiente. Calma, peraí. Esse tímido aqui é a pessoa que tem vergonha do Evangelho. Vergonha de falar de Jesus.
Você vem na igreja, conhece a palavra, Deus te salvou, e aí pegou, tem algum crente aí? Com vergonha de Jesus, querido. Já diz que aquele que se envergonhar dele, ele vai se envergonhar de você também. Está na palavra, mas aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei. Até eu aceitar a Jesus é público. Eu não posso ter vergonha de Jesus, não. Vergonha do que eu sou, não. Eu declaro sobre a tua casa isso. Você, a sua casa, você será referência no seu trabalho lá. No seu condomínio, você será referência de homem e mulher de Deus. A sua família vai ser uma referência de uma casa espiritual, de um pedaço do céu. A minha casa vai servir a Deus. Eu não vou ter vergonha de Jesus, não. Eu não vou ter vergonha daquilo que Ele fez na minha vida, não. Eu não vou ter vergonha da minha história. Eu não posso nem falar que a minha história é terrível. Terrível o quê? Você não está vivo aqui, querido. Pode ser história terrível, o que for. O Senhor te resgatou. Você está aqui hoje com vida. Está feliz aí, ó. Tem tudo para vencer. Não tenha vergonha da sua história, não. Porque a tua história gerou quem você é. Tornou você alguém forte. Que superou as adversidades. Tenha orgulho de você. Outra emoção, tédio. A perda do interesse pela vida. Desânimo. Preguiça. Olha a cara do tédio. Não gosto nem de olhar para ele, eu fico com raiva. Olha o tédio, olha o tédio. Tem gente que é assim. Não por fora, mas por dentro. Você olha para a pessoa, por fora também. Ombro para baixo. Sou já desanimada por natureza. Desânimo, tédio. Vamos ser aonde? Está chovendo. E vamos lá. Está sol. E vamos aqui. Não tem dinheiro. Mas não dá. Não posso. Não tenho. Não vou. Sabe, gente desanimada. Perdeu a graça pela vida. Não tem interesse. Pessoas que só olham o lado negativo da vida. Eu abro um parêntese aqui. A mente humana não foi criada por Deus para conceber aquilo que é negativo. Vou provar para você. Por exemplo, você não pode agora pensar no elefante. Não pense no elefante. Não, falei para não pensar. Não pense no elefante voando de asa. A asa é azul, o elefante é laranja. Está voando, está em cima da igreja aqui, passando aqui, ó. A mente humana não foi feita para isso. Tudo que eu penso e que eu falo negativo, reforça o negativo em mim. É convencionado, piloto de avião, quem anda de esqui e outros esportes, se tem um obstáculo, o cara fala, olha, cuidado com a árvore do seu lado, a pessoa vai bater na árvore. Você reforçou para ela o obstáculo. Geralmente é assim, ó, mantenha o teu rumo, olha a sua rota, fica firme aí no teu objetivo. Igual criança em casa. É o Pedro lá em casa, uma coisa que acontece de vez em quando, está no iPad. Às vezes vendo um negócio, brincando no negócio. Aí está na hora de estudar. Aí o que o pai e a mãe falam? Pedro, eu não já falei para você não ficar no iPad? O iPad não é bom. O iPad é isso, o iPad é aquilo. E eu reforcei na cabeça dele, o bendito do iPad, vai sonhar com um iPad enorme na cabeça dele. Tem que falar, Pedro, filho, vai estudar. Que estudar é bom. Que estudar é assim, reforçando o que é bom. Pessoas que são controladas pelo tédio, na palavra já tem isso, lá em Números. Quando Moisés mandou os espias na terra, voltaram eles. Ô Moisés, olha, a terra tem gigante. A terra é boa, mas é gigante. E se eles nos derrotarem? Tédio, desânimo, preguiça. Aí vem Josué e Caleb. Ô Moisés, a terra é boa, menino. A terra manda leite e mel. O Senhor já nos deu a terra por herança. Subamos e possuamos a terra. Gente animada. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 19:15, primeiro. A preguiça leva ao sono profundo. O preguiçoso passa fome. Desculpa, querido, mas tem coisa que você não conquista na vida, é preguiça. Olha que a Bíblia ensina a gente. Já em muitos textos na Bíblia, ele diz que Deus abomina o preguiçoso. O preguiçoso, ele tem que entrar na escola da formiga. Formiga tem mais valor para Deus do que um preguiçoso. No sentido de agir, de ser proativo, fazer o que tem que fazer. Não, o preguiçoso fica olhando para a nuvem, não sei,
depois eu faço. Fulano, vamos lá, amanhã eu vejo. Agora não, depois. Ano que vem, quem sabe um dia. Que a preguiça tomou conta do coração do miserável. Meu irmão, larga essa preguiça. Deixa o Senhor te usar. Olha como está lá em Eclesiastes 9. O que suas mãos tiverem que fazer, façam com toda a sua força. Porque lá na sepultura, quando você morrer, não tem mais jeito. Vamos parar de reclamar, de murmurar, porque o murmurador, sabe o que acontece? Dá a volta no mesmo monte. O povo era para caminhar 12 dias do Egito para a Terra Prometida, cheio de ouro, que eles receberam como saíram do Egito, 12 dias, levou 40 anos, e nem chegou, morreu, ficou dando volta no mesmo monte por 40 anos. O preguiçoso, o ingrato, o murmurador, não faz progresso na vida. Os anos passam, passou 10 anos, está no mesmo lugar, 20 anos, está no mesmo lugar, do mesmo jeitinho que ele é, ele vai ser, não muda, não evolui, não cresce, não abandona a preguiça, não rompe, não gerencia suas emoções, querido, em nome de Jesus. Deixa de ser alguém entediado, que contamina as pessoas, não é, com seu desânimo. Vamos levantar, vamos no cinema, vamos pintar a parede de casa, vamos trocar esse sofá, vamos arrumar esse negócio aí, vamos arrumar esse troço, arrumar essa bolsa, arrumar essa gaveta, vamos animar. Nas mesmas coisas, tudo igualzinho. Outro sentimento, penúltimo, ansiedade. Olha a ansiedade aí, a carinha dela. É uma reação natural ao estresse que envolve uma sensação de inquietação, uma preocupação exagerada com o futuro. O preocupado, ele está pensando no futuro, em possibilidades do que pode acontecer. E já mapearam a mente humana com tecnologias e equipamentos, que quando você pensa em um cenário de derrota, de pânico, você se sente como se você já estivesse nesse cenário. As áreas corticais que são ativadas são as mesmas, como se você estivesse naquele momento. É por isso que a pessoa muito ansiosa, e que vive ansiosa e preocupada, também extrapola em doenças psicossomáticas. Sudorese, preocupação, nervosismo, aí entra uma porta que entra uma síndrome, um transtorno, um pânico excessivo, porque a ansiedade tomou conta de você. Você está preocupado com uma coisa que não sabe nem se vai acontecer. Mas aqui, meu Deus, eu não sei, mês que vem vai ser um exame, meu Deus, eu não sei como é que vai ser. Você não sabe mesmo, então não adianta preocupar. Não, mas e se der errado, e se eu não tiver dinheiro para pagar aquela conta, e aí ano que vem, porque eu tenho escola das crianças, e não sei o que, e o carro, e se bater na estrada, meu Deus, cuidado, meu irmão, diz a Bíblia, viva cada dia o seu mal, basta o hoje para você, não enche muito a sua vida de futuro não, você não vai conseguir suportar, e nem de passado. Quanto mais presente você estiver no agora, vai ser melhor para você. Porque a vida, ela não escreve no futuro. A vida não escreve no passado. A vida escreve agora. Hoje, o ansioso não consegue estar no presente. Ele está sempre preocupado com o futuro. Que coisa terrível. Olha o que está em Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Naquele tempo já, a ansiedade era presente no coração das pessoas. A preocupação, o estresse. Filipenses 4,6, que texto lindo, né? Olha que coisa linda. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga em tudo, com ações de graças, oração, súplica. Olha só, olha o segredo, a receita de Deus para combater a ansiedade. Oração, conversa com Deus. E quando eu converso com Deus, eu converso comigo mesmo. Súplicas, ação de graças, gratidão. Quem é grato não consegue murmurar. Quem é grato não consegue ser ansioso. Você está agradecendo a Deus por uma coisa que Ele fez. E se Ele fez, Ele vai fazer de novo na sua vida. Seja grato. Olha que coisa linda. Apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, querido, não fique ansioso, entrega.
os teus pedidos a Deus. Deixa Deus saber o que você está passando. Ele quer cuidar de você e dar a você. Não é a paz que o mundo dá, não. Não é uma paz momentânea, não. É a paz que excede todo o entendimento, para guardar o seu coração e a sua mente nele. A minha paz está em Jesus. A minha esperança, o meu futuro está em saber que Ele é o meu Deus. E nenhuma preocupação, nenhuma desgraça vai acontecer na minha vida sem que Ele permita. Creia no Senhor. Entrega teu caminho, tua vida ao Senhor. Confia nele. Para de se desesperar, perder o controle, entrar em pânico, parecendo que você está órfão. Meu irmão, você tem um Deus poderoso. Você é um Deus que cuida de você, que te guarda. Você vive preocupado, ansioso. Você está dizendo que Deus não existe, que Ele não é o seu Deus, que Ele não cuida de você. Guarda as tuas emoções. Em último lugar, a alegria. Sentimento de satisfação, contentamento, júbilo. Alegria de viver. Dá um sorriso amarelo aí para quem está perto de você. Ó. Eu tenho que passar aqueles negócios, né? A Vanessa que tem um dente branquinho, eu tenho que passar aquilo ali. Aquele ácido, né? Que eu esqueço. Fica o dente branquinho, bonito. Alegria. Olha quanto texto bonito sobre isso. Olha 17, 22. O coração alegre. Lembra que a ira, a inveja apodrece os ossos? Olha a alegria. Serve de bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só, a Bíblia diz que essa emoção, ela é um remédio para a nossa vida. A alegria. A alegria do Senhor. Viver uma vida feliz, de contentamento, ter a satisfação e a certeza de saber que eu estou salvo, que Ele é o meu Senhor, que eu tenho um Deus que cuida de mim, e por isso eu tenho motivo para me alegrar. Conversa com você hoje, fala assim, ó, você está muito triste, se alegra aí, vai. Alegra aí, vamos alegrar com a coisa que Deus já fez, vamos celebrar a vida, vamos celebrar o marido, a esposa, a família, não é? O meu olho, a minha boca, tudo que eu tenho, eu vou me alegrar no Senhor, alegrar no meu Deus do céu, que alegria, que satisfação, em saber que eu estou aqui, ó, que por pior e mais terrível que seja o cenário da minha vida, não é o teu fim. Calma, você vai dar a volta por cima. O Senhor vai te ajudar a resolver essa situação. Calma, aquieta o teu coração, alegre-se. Olha o que Paulo fala em Filipenses. Apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Uma vez mais eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Sabe onde ele estava escrevendo essa carta aí? Preso. Uma prisão, não sabia o que ia acontecer com ele. Sabe o que ele ensina para a gente? A carta da alegria, preso. Que a minha alegria não depende de circunstâncias externas. E por isso o homem não entende. O ser humano não entende. Não é normal isso. E as pessoas vão dizer, rapaz, mas aquele cara está doente, está com um diagnóstico ruim. Gente que na igreja que eu conheço aqui, com câncer, com problema, com desgraça, o carro quebrando, não sabe como é que vai ser. Mas eu estou alegre no Senhor, porque a minha alegria não depende dessa vida aqui, a minha alegria está em Deus. Celebra Jesus aí, dá um aplauso para Jesus aí, graças a Deus, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor, eu estou alegre. Tem gente que pensar, eu estou doente, por isso eu não estou alegre. Não, ao contrário. Eu posso ter um monte de problema, e mesmo assim eu estou alegre com Jesus, cheio de coisa para resolver, mas eu estou feliz com Ele. Alegria é uma escolha, não é um sentimento que vem e acontece. De vez em quando acontece uma felicidade extra, não é? Mas viver alegre é uma escolha. Eu vou me alegrar no Senhor. Nada vai tirar a minha paz, porque a minha paz está nisso, em saber que Ele é o meu Deus. Que coisa linda. Alegrai-vos no Senhor. Bom, eu quero terminar com um texto bíblico que fala sobre essa batalha que a gente vive, não é? De todos esses sentimentos que a gente leu aqui, uns estão no controle, outros não estão. Esse texto de Gálatas é incrível. Olha o que a Bíblia, de maneira brilhante, de maneira assim, meu Deus, que texto especial, que linguagem, que português, assim, que coisa incrível. Sabe, a inspiração de Deus para o apóstolo Paulo escrever esse texto, uma carta aos Gálatas, falando sobre
o que acontece com a gente interiormente. A luta que há da carne, da minha carne, contra o meu espírito. Do que eu quero fazer, do que eu não quero fazer, e do que eu sei que é o melhor para mim. Ou seja, quando eu permito que as minhas emoções me governem, o meu resultado é morte. O meu resultado é bárbaro. Se você deixar o ser humano viver e ser o que ele quiser, sem limite, sem o Espírito Santo para moderar a vida, ele se torna um bárbaro. E por isso você vê no jornal como é que pode um pai matar um filho esfaquear o pai, ou alguém esquartejar alguém, ou traição, ou briga, ou tanta estupidez que a gente vê por aí, guerras, ser humano sem Deus, gente sem o Espírito Santo na vida, vive como bárbaro, comete atrocidades, porque vive na carne. Mas olha que coisa linda, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, eles estão lutando. Estes, porém, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Uma luta interior, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, questões sexuais, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias ou brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a carne vence, a lei opera em mim, porque se eu estou no erro, a lei vai me condenar, e eu vou fazer coisas terríveis, eu vou viver como um homem bárbaro, sem Deus, sem limite, sem princípio, como uma criança pequena, que não tem limite para nada na vida, ela faz o que ela quer, porque ela não está nem aí, porque é certo que é errado, até que vem um papai e minha mãe, filho, está errado isso aqui, não é assim, e é assim. A criança se submete, voluntariamente ou não, ao seu pai, sua mãe, e o pai e a mamãe vai lá e formata na criança, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Tem muita criança que cresce sem pai, sem mãe, sem referência, se tornam bárbaros, gente que cometem atrocidade. Vai ver na história, vai olhar na história, pode entrar em cadeias aí que você vai ver a história, a infância da criança, porque não teve referência. O Espírito Santo não estava no governo. Quem estava era quem? A carne, as emoções, a ansiedade, o maligno. Olha aí, mas olha que coisa linda. Olha que coisa linda, meu Deus, isso é lindo. Mas, esse mais, olha, mas o fruto do Espírito, o fruto, diga o fruto, é um fruto só. É a tangerina, por isso que eu botei a tangerina ali, né? Aqui fala outro nome, é mexerica, não é? É mexerica, não é? A mexerica, pocã, que é aquela grandona, não é? Olha ali, ó, os gominhos, que bonitinho. É um fruto que tem vários gomos. Um fruto tem várias partes. Singular. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha que lindo. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Quem vai condenar alguém que vive com amor? Quem vai condenar alguém que vive com alegria, com paz no coração, manso, bom, fé? Não há lei contra isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Olha o conselho de Paulo para a gente, querido. Sabe qual é? Deixa o Espírito Santo governar a sua vida. Sai de cena, desce do banquinho. Oh, medo, sai fora. Ansiedade, sai. Inveja, sai. Tristeza, sai. Oh, timidez, sai vergonha, sai raiva. Quem vai sentar no banco da minha história é Jesus. Que quando o Senhor entra, Ele manifesta na nossa vida o fruto do Espírito. Muda o meu caráter. O fruto do Espírito é a manifestação visível do caráter de Deus. Quando eu manifesto o fruto do Espírito, sabe o que significa isso? Eu pareço com Deus. Eu pareço com Jesus. Por quê? Porque foi Ele que cuidou de mim. Igual um pai com uma criança. Fulano parece com o papai, não é que parece. Ele foi educado por aquele papai. Ele viveu com aquele papai. Ele foi nutrido pelo papai. Então, ó, deixa o papai do céu cuidar de você. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Tratar você, modelar o seu caráter, modelar a sua vida.
Jesus é a nossa referência. Olha que lindo, 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu deixo Deus agir na minha vida, é porque tem gente que resiste. Senhor, você pode mexer nessa área aqui. Essa aqui você não pode não. Entra no quarto, na sala não. A sala não tem como você entrar não. Querido, o Senhor não entra onde Ele não pode preencher completamente. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus preencher você completamente. Confesse as suas emoções a Jesus. Vamos orar? Fique de pé aí onde você está, por favor.